Vamos para mais um vídeo. Como você já deve ter visto aí no título, o tema de hoje não é fácil, é um verdadeiro campo minado. Mas nós vamos entrar nesse tema. Antes, inscreva-se aí no canal, isso é bom, você vai receber então as notificações de novos vídeos. Deixe aqui o seu like se você gostar desse vídeo e também adquira esse livro, Igreja na Berlinda. Igreja na Berlinda, é escrito pelo Marcus Troub, não sei se é assim que pronuncia, mas esse é o autor. Ele é alguém formado, ele é inglês, formado pela Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, tem formação em teologia. Ele ficou um tempo aqui no Brasil, servindo a igreja brasileira, e ele coloca aqui no subtítulo, então, Reflexões sobre o cristianismo brasileiro por um filho adotivo. E aqui nesse livro, então, que ele traz o tema da bebida alcoólica. Esse tema que é tão polêmico dentro das nossas igrejas. Há extremistas que dizem que cristão não bebe bebida alcoólica. Aqueles que são bem liberais e dizem que não tem problema e pode ficar torto, entortar os canecos mesmo, né? Tem igrejas onde a bebida é tão comum que realmente se promove até o entortar do caneco, e outras que são tão extremas que dizem que isso é coisa de gente que vai para o inferno. Então a nossa ideia aqui é abordar o tema em grande medida a partir daquilo que o Marcus Troub já disse aqui nesse livro, que eu recomendo para você se aprofundar nesse e outros assuntos que ele traz aqui no livro. Ele traz aqui no livro se cristão pode escutar música do mundo ou não, assistir novela, a questão do futebol, enfim, ele traz uma série de coisas, tá? Então, gente, na Bíblia nós temos não a cerveja, mas nós temos o vinho. A bebida que mais aparece na Bíblia é o vinho. E olha o que diz, por exemplo, a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui para você. Lá no livro de Juízes, capítulo 9, verso 13. É um versículo bem interessante. E diz a palavra de Deus assim: Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Perceba que nesse versículo o vinho não agrada só a nós, homens, mas agrada também a Deus. Sim, é o que está aqui na palavra de Deus, que Deus se agrada do vinho. É a bebida, a gente considera ela biblicamente falando, a bebida da alegria. Se a gente for lá para o Novo Testamento, eu não vou ler esses versículos, embora que eu vou abrir eles aqui igual, mas por exemplo lá em João 2, 1 a 10, onde nós temos as bodas em Caná da Galileia, qual é o milagre que Jesus faz lá? Jesus transforma água em vinho. Inclusive, então, o dono da festa recebe um elogio por ter deixado o melhor vinho para o final, mas o que houve ali, na verdade, foi uma transformação. E daí tem gente que diz assim: mas naquela época o vinho não era fermentado, ainda não era uma bebida alcoólica, era só o suquinho de uva, que nem tangue, né? Não o tangue, mas seria então só o suco de uva. Quem diz isso precisa conhecer um pouco mais da história do vinho, porque o vinho alcoólico já existe há muito tempo, e com certeza esse vinho aqui também já era alcoólico. Então o que nós podemos ver com isso? O vinho está bem presente na Bíblia. Vinho também é a bebida que Jesus serve aos discípulos na sua última ceia. Provavelmente vinho sim alcoólico. Então beber bebida alcoólica em si não é pecado. Repito, bebida alcoólica não é pecado, mas tem um porém. Vamos lá para Gênesis 9:21. Olha o que diz aqui, porque isso que diz aqui em Gênesis 9:21 vai moldar o que depois a Bíblia também vai conceber sobre o vinho, e que nós podemos aplicar também à bebida alcoólica. Ela diz assim sobre Noé: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Beber bebida alcoólica não é pecado, mas embriagar-se sim, porque aí nós saímos fora da nossa consciência, nós já não sabemos mais o que estamos fazendo. E Noé aqui passou vergonha, se a gente ler todo o contexto, passou vergonha diante dos seus filhos, porque ele ficou peladão dentro da sua tenda, podemos dizer numa linguagem de hoje, dentro da sua casa, de tão fora que ele saiu por causa da embriaguez do vinho.
Lá em Efésios 5, Paulo vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está dizendo não bebeis vinho, não vos embriagueis de vinho. Então aqui nós temos algumas lições que nós como cristãos temos que tomar. Como eu já disse, bebida alcoólica não é pecado, mas tudo na medida certa. Se tornar uma embriaguez, aí sim é pecado, aí sim está em desacordo com a palavra de Deus. Por isso precisamos ter em primeiro lugar coerência. Eu preciso saber o meu limite. De repente tem pessoas que o limite é 0, não pode, ou por questões de saúde, ou até pela questão de um vício que essa pessoa já teve ou pode ter, Se esse é o caso, se esse é o seu caso, 0, não pode. Simples assim. Se beber, está errado. Agora, de repente, outras pessoas vão saber que o limite dela é 1 lata, é 2 latas, é 5 latas, é 10 latas. Aí a tolerância do organismo também vai de cada pessoa. Cuidado também com o seu fígado. Por isso também, quando a gente vai tratar desse assunto da bebida alcoólica, é muito importante autoconhecimento. Conhecer da sua saúde, conhecer como o seu organismo funciona para não exagerar. Conhecer dos seus limites, quando que a bebida começa a afetar a sua consciência, que você começa a fazer coisas da qual você nem tem noção do que está fazendo, no outro dia você nem lembra aquilo que fez. São indicativos de perigo. Então, a bebida alcoólica não é pecado. Beber socialmente, saber dos seus limites, não é pecado. Mas se você tem problema de vício, se você tem problemas de saúde, ou a bebida causa algum distúrbio na sua consciência e te faz fazer coisas que de maneira sã você não faria, então cuidado, porque aí sim se torna um pecado. Então esses são os indicativos de hoje. Também uma outra dica: se você conhece alguém que teve o vício da bebida alcoólica e essa pessoa, graças a Deus, se livrou desse vício, cuidado o quanto que você bebe diante dessa pessoa, como você bebe. E eu quero terminar dizendo uma frase, porque muitas vezes se diz que a pessoa que não bebe não é macho, o homem que não bebe não é macho. Macho, digo eu, é quem conhece a si mesmo, que sabe os seus limites, se é 0, se é 1, se é 5, se é 10, agora isso não importa, mas que se conhece, sabe os seus limites e respeita esse limite. Esse é macho, porque aquele que bebe, cai na rua, aquele que bebe, bate na esposa em casa e nos filhos, ou até chuta o cachorro, esse não é macho, é tudo menos macho. Então esse é o vídeo de hoje, um pouco mais longo, mas o tema é importante, como eu disse lá no começo, é um campo minado. Se você quer saber mais desse tema, esse livro aqui, Igreja na Berlinda. O meu desejo é que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.